O pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Marcos capítulo 29. Esta passagem bíblica nos alerta sobre a gravidade do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado tão sério que não pode ser perdoado. Mas o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Como podemos evitar cometer esse pecado tão grave? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato deliberado de rejeitar e se opor à obra do Espírito Santo. Quando alguém testemunha o poder e a manifestação do Espírito de Deus, mas escolhe atribuir essa obra ao demônio ou ao mal, eles estão cometendo esse pecado. É um rechaço intencional da graça e da verdade de Deus. Imagine uma situação em que você presencia um milagre inegável, como uma cura instantânea de uma doença terminal. Em vez de glorificar a Deus e reconhecer a ação do Espírito Santo, você decide dizer que aquilo foi obra do diabo. Essa seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo, pois você estaria rejeitando a evidência da presença e do poder de Deus. Pode ser tentador, em momentos de dúvida ou dificuldade, questionar a bondade de Deus ou a veracidade de suas promessas. No entanto, é crucial evitar cair nessa armadilha. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, devemos manter nossa fé, confiar no Espírito Santo, que nos guia e sustenta. As consequências de cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo são extremamente graves. Segundo a passagem bíblica, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Versículo 29. Isso significa que esse pecado não pode ser perdoado, nem mesmo pela graça de Deus. É um pecado que separa a pessoa irrevogavelmente de Deus, condenando-a à punição eterna. Não há redenção possível para aquele que rejeita deliberadamente a obra do Espírito Santo. Imagine a dor e o arrependimento que essa pessoa carregará pelo resto de sua vida, sabendo que se fechou para a misericórdia de Deus. Ela ficará eternamente separada de sua presença, privada da comunhão com o Criador e da vida eterna prometida aos que creem. É um pecado tão sério, porque é um ato de rejeição consciente e intencional da verdade divina. Quando alguém presencia a manifestação do poder de Deus, e mesmo assim atribui essa obra ao mal, eles estão fechando seu coração para a graça de Deus de uma maneira irreversível. Portanto, devemos ter extremo cuidado para não nos deixar levar por dúvidas, amargura ou raiva, possam nos fazer questionar a bondade de Deus e a ação do Espírito Santo. Fundamental mantermos nossa fé inabalável, mesmo diante das maiores adversidades. Infelizmente, a Bíblia nos apresenta alguns exemplos trágicos de pessoas que cometeram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e sofreram as terríveis consequências. Um dos casos mais notáveis é o do rei Saul. Inicialmente escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, Saul gradualmente se afastou de Deus e passou a recusar a orientação do Espírito Santo. Ele chegou ao ponto de consultar uma médium, rejeitando a palavra do profeta Samuel. Essa rejeição deliberada da orientação divina levou Saul a perder a graça de Deus e a ser abandonado pelo Espírito Santo. Ele acabou morrendo em batalha, atormentado pelo arrependimento e pela desesperança. Outro exemplo é o dos fariseus, que presenciaram os milagres de Jesus e, mesmo assim, atribuíram suas obras ao demônio. Eles recusaram-se a reconhecer a ação do Espírito Santo, preferindo acusar Jesus de estar possuído por Belzebu. Mateus capítulo, versículo 24. Essa obstinada rejeição da verdade divina levou os fariseus a um ponto sem retorno. Eles se fecharam completamente para a graça de Deus, condenando-se a si mesmos e perdendo a oportunidade de se arrependerem e serem salvos. Esses exemplos bíblicos nos mostram o quão perigoso é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando alguém chega a esse ponto de rejeição deliberada da obra de Deus, eles se colocam fora do alcance de sua misericórdia. 16. A Bíblia nos fornece orientações claras sobre como evitar cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas orientações são fundamentais para mantermos nossa fé inabalável e permanecermos em comunhão com Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia nos exorta a cultivar uma atitude de humildade e submissão diante de Deus. Devemos estar sempre dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo e a seguir sua orientação, mesmo quando isso desafie nossas próprias ideias e planos. Provérbios 1, versículo 6.
Além disso, é essencial mantermos uma vida de oração constante e um estudo diligente das Escrituras. Quanto mais fortalecermos nossa conexão com Deus, menos suscetíveis estaremos a dúvidas e questionamentos que possam nos levar à blasfêmia. A Bíblia também nos ensina a sermos cuidadosos com nossas palavras e a evitarmos falar mal ou menosprezar a obra do Espírito Santo. Devemos estar atentos para não atribuir a ação de Deus a forças malignas, mesmo que em um momento de frustração ou dúvida. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, é crucial cultivarmos um coração de arrependimento e uma disposição a nos deixar corrigir pelo Espírito Santo. Quando percebermos que estamos nos afastando de Deus, devemos nos humilhar, confessar nossos pecados e buscar sua restauração. Versículo. Além das orientações já mencionadas, a Bíblia nos oferece diversas outras passagens que podem nos ajudar a fortalecer nossa conexão com Deus e evitar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma passagem fundamental é Efésios, capítulo 4, versículo 30, que nos exorta a não entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso significa que devemos estar atentos a qualquer atitude ou comportamento que possa ofender o Espírito Santo e afastar-nos de sua presença. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, a Bíblia nos revela que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa passagem nos lembra que o Espírito Santo está sempre conosco, ajudando-nos em nossas fraquezas e intercedendo por nós diante de Deus. Outra passagem importante é Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que nos orienta a andar no Espírito e a nos afastarmos das obras da carne. Quando nos mantemos alinhados com a liderança do Espírito Santo, evitamos cair em tentações que possam nos levar à blasfêmia. Por fim, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, nos adverte sobre as consequências terríveis de pecarmos deliberadamente após recebermos o conhecimento da verdade. Essa passagem reforça a gravidade do pecado da blasfêmia e a necessidade de mantermos uma atitude de arrependimento e obediência a Deus. Essas passagens bíblicas, quando meditadas e aplicadas em nossa vida, podem nos ajudar a fortalecer nossa conexão com Deus, a permanecer fiéis ao Espírito Santo e a evitar o pecado da blasfêmia. Além do estudo da Palavra de Deus e da oração, existem outras práticas espirituais que podem ajudá-lo a fortalecer sua conexão com Deus e evitar o pecado da blasfêmia. Uma prática importante é a meditação bíblica. Dedique-se a meditar profundamente sobre as verdades e promessas encontradas nas Escrituras. Permita que elas penetrem em seu coração e transformem sua mente. Outra prática valiosa é o jejum. Ao privar-se temporariamente de alimentos ou outras necessidades, você se coloca em uma posição de maior dependência de Deus. Isso fortalece sua humildade e sensibilidade ao Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 16 e 18. A adoração e o louvor também são fundamentais. Quando você eleva seu coração e sua voz para glorificar a Deus, você se coloca em uma posição de submissão e reconhecimento da sua soberania. Isso ajuda a afastar qualquer tentação de blasfêmia. Além disso, a comunhão com outros crentes é essencial. Reunir-se com irmãos em Cristo, compartilhar suas lutas e vitórias, se encorajar mutuamente, fortalece sua fé e o protege contra o isolamento e a dúvida. Hebreus, versículo 24. Por fim, a prática do exame de consciência é importante. Dedique-se regularmente a examinar seu coração, identificando áreas de pecado ou afastamento de Deus. Isso o ajudará a manter-se humilde e atento à voz do Espírito Santo. Salmo 132. Essas práticas espirituais, quando aplicadas com consistência, podem ajudá-lo a fortalecer sua conexão com Deus e a evitar o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Sua fé ficará inabalável e sua vida será abençoada pela presença e orientação divina. O jejum, além de fortalecer a humildade e a sensibilidade ao Espírito Santo, pode trazer diversos outros benefícios espirituais que nos ajudam a evitar o pecado da blasfêmia. Um dos principais benefícios é o fortalecimento da nossa comunhão com Deus. Ao privarmos nosso corpo de alimento, dedicamos mais tempo e atenção à oração, ao estudo da palavra e à meditação. Isso nos aproxima do Senhor e nos torna mais receptivos à sua voz. O jejum também pode nos ajudar a obter maior clareza espiritual.
Ao nos desapegarmos temporariamente das preocupações e distrações do mundo, nossa mente fica mais livre para discernir a vontade de Deus e reconhecer as armadilhas do inimigo que poderiam nos levar à blasfêmia. Além disso, o jejum fortalece nossa disciplina espiritual. Ao dominarmos nossos apetites físicos, desenvolvemos a capacidade de dizer não às tentações e de nos mantermos firmes em nossa fé, mesmo diante de pressões e adversidades. Outro benefício importante é a cura e a libertação. Muitas vezes, o jejum está associado à oração por cura, libertação de vícios ou demônios e resolução de problemas espirituais que podem nos afastar de Deus e nos tornar vulneráveis à blasfêmia. Por fim, o jejum pode nos trazer uma maior intimidade com Deus. Ao nos despirmos de nossas próprias forças e nos tornarmos mais dependentes dele, abrimos espaço para que o Espírito Santo opere poderosamente em nossas vidas, fortalecendo nossa conexão com o Criador. Esses benefícios do jejum são fundamentais para mantermos uma vida de fé inabalável e evitarmos o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a praticar essa disciplina espiritual com perseverança. Para concluir, vamos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Por isso eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Aquele que disser algo contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que disser algo contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo nem no vindouro. Que essas palavras de advertência ecoem em nossos corações e nos mantenham vigilantes contra qualquer tentação de blasfêmia. Que nossa conexão com Deus seja fortalecida através da oração, do estudo da palavra, do jejum e de outras práticas espirituais. Junte-se a nós no canal História Bíblica. Permita que nossas orações guiadas e mensagens inspiradoras o ajudem a manter sua fé inabalável. Curta, comente e compartilhe este vídeo para que outros também possam ser edificados e protegidos contra o pecado da blasfêmia. Que o Senhor abençoe a todos vocês.